Êxodo no capítulo 28, nós vamos falar hoje sobre as vestes sacerdotais. Êxodo 28. Eu vou convidar o meu filho para ler aqui o texto. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 4 de Êxodo 28. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão e seus filhos, com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens, hábeis, a quem enchi o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para quem me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão estas vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para os seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Amém. Obrigado. Vamos orar. Abra nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos isso porque não somos capazes de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, nos ajude a entendê-la. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos hoje ver sobre o tipo de vestimenta que nós escolhemos ou que somos instruídos para comparecer na presença de Deus. E eu já vou dizer logo de cara, Deus não nos julga pela roupa que nós vestimos. E muito do que nós leremos aqui em outras sessões sobre a glória e os detalhes das vestes sacerdotais não se aplicam a nós. Essas vestes eram exclusivas para os sacerdotes que iriam entrar na presença de Deus. Nem todos os sacerdotes se vestiam dessa maneira. Mas eu queria então pensar sobre o significado e também a finalidade de Deus exigir isso para que nós pudéssemos aprender algumas coisas. O povo no Antigo Testamento, em geral, não se vestia de maneira tão requintada e chique como era o sacerdote. Não era comum. Então, o padrão que nós lemos aqui é um padrão fora da curva, podemos dizer assim. Era especial. E também vale a pena lembrar que Deus não é um Deus que se preocupa com o vestimento, eu já falei isso, mas a primeira vez que Deus se envolveu na tarefa de preparar uma vestimenta para o ser humano foi quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado. E por causa disso, ninguém pediu, Adão e Eva não viram a necessidade, mas Deus enxergou, entendeu e decidiu que deveria fazer uma veste para cada um dos dois, segundo o texto, para cobrir a vergonha causada pelo pecado. Então, essa foi a primeira vez que o próprio Deus envolveu-se com a necessidade de criar vestes para o ser humano. O texto diante de nós fala de algo mais específico, como eu disse. Agora são vestes para pessoas que vão comparecer diante de Deus para ministrar como sacerdotes. E o link entre o caso de Adão e Eva e o caso do sacerdote é que ambos irão comparecer diante de Deus. Adão e Eva compareciam rotineiramente. A Bíblia diz que à viração do dia, Deus vinha até o jardim para conversar com Adão e Eva.
e eles não precisavam de nenhuma vestimenta. E agora, o sacerdote, que representa o povo de Deus, também se achegará de maneira ordinária, agora corriqueira, e eles precisam de vestes especiais. Veja no texto que foi lido aí, no capítulo 2, especialmente, é dito de maneira inicial ainda, de forma introdutória, que as vestes sagradas de Arão, elas eram para glória e ornamento. Se você puder sublinhar isso aí, é importante. Essas vestes, então, elas isolavam, elas separavam. Era alguém comparando, às vezes, de maneira bem precária, o que estava acontecendo aqui. Às vezes, quando eu uso as camisas que eu gosto, não é mesmo? Todo mundo comenta, todo mundo faz gozação comigo, mas é porque é um estilo fora da curva. E quem andava com vestes como essas, obviamente, estava sinalizado que era alguém especial, não no caso das minhas camisas, né? Mas no caso da veste sacerdotal. Então, ela era realmente para demarcar algo glorioso e algo, a expressão ornamento, em outras traduções, aparece como beleza. Então, era algo, sim, preparado para demarcar, para mostrar que aquele indivíduo, ele tinha algo especial, ele tinha uma função especial. E o mais importante aqui, meus irmãos, é que quem assinava a grife de toda essa beleza aqui era Deus. Então, às vezes a gente observa às vezes só mesmo as notícias, mas quando um estilista muito famoso lança uma nova coleção de verão, então eles colocam na passarela aquelas modelos que vão lá e voltam, desfilando com o vestido, com qualquer indumentária que aquele estilista criou. E todo mundo sabe que aquilo ali vai com a assinatura do estilista tal. Ora, alguém que olhasse então para as vestes do sacerdote, elas mostrariam essas duas coisas, a glória e a beleza do estilo que Deus gosta. E isso, irmãos, é difícil de alcançar hoje, porque cada um tem um gosto. Nem mesmo dentro da família, às vezes, os gostos combinam, não é mesmo? Às vezes, o marido veste uma roupa e a esposa fala, essa roupa não está boa, pode tirar. Ou o filho veste uma roupa e os pais, você vai com essa roupa na igreja? Então, o gosto é algo bastante complicado. Mas aqui, no caso dos sacerdotes, não tem como discutir. Era a assinatura da grife de Deus, era o gosto dele. Foi ele quem ditou, quem pediu que cada um daqueles detalhes fossem colocados na vestimenta. Então, diante disso, eu gostaria de perguntar duas coisas para pensarmos nesta manhã. A primeira pergunta é, por que Arão e seus filhos precisavam de vestes especiais? Por quê? Qual é a razão? Será que se eles entrassem diante de Deus, ainda que com roupas novas, lavadas e limpas, Deus não falaria com eles? Será que Deus dá mais importância às nossas roupas do que está por trás da roupa? Algumas respostas para isso. Primeiro, veja no versículo, a partir do versículo 3, quando nós lemos que as vestes, elas deveriam ser feitas, vocês viram aí? Por homens hábeis, a quem Deus havia enchido com o seu espírito, e eles é quem fariam essas vestes. Então, o costureiro responsável por executar o plano de Deus era alguém que já tinha uma porção especial do Espírito Santo para conseguir ler as instruções e conseguir todo tipo de bordado, todo tipo de costura, todo tipo de detalhe que havia nessas vestes. Mas esse versículo fala aí que elas deveriam ser feitas, no versículo 3, para consagrá-lo e para que ministre o ofício sacerdotal. Então, essa é a primeira razão, porque Arão e
os seus filhos precisavam dessas vestes, porque eles iriam ser consagrados. A expressão consagrado aqui significa que eles seriam instalados, a partir daquele momento, num novo ofício. E por causa disso, daquele momento em diante, eles seriam ordinariamente, ou seja, constantemente teriam o privilégio de entrar na presença de Deus. Uma das coisas que historicamente nós vemos é que Deus, ele nunca foi um Deus de fazer coisas muito luxuosas somente para vaidade ou coisas semelhantes. Mas Deus sempre quis que as coisas fossem de modo simples, porém significativo. Mas a consagração de um sacerdote colocaria sobre os ombros e sobre o corpo daqueles homens a responsabilidade e a lembrança de que ele não é uma pessoa, depois que vestiu aquelas vestes, ele não é mais uma pessoa que pode sair por aí fazendo qualquer coisa e falando qualquer coisa. Ele representa toda uma instituição, ele representa o sacerdócio, aqueles que têm acesso diante de Deus. Então, essa é a primeira razão, porque eles precisavam de vestes. Eles iriam ser consagrados. Eles iriam receber um privilégio que, a partir daquele ponto, eles poderiam entrar sem precisar novamente passar por todo esse ritual. É como se você ganhasse um crachá especial que quando você chegar na sua empresa para trabalhar, você não precisa nem passar no relógio de ponta. Você só passa, mostra assim para o relógio de ponta, ele já lê tudo e os seus colegas de trabalho estão lá na fila esperando para bater o ponto. É óbvio que você vai ser visto como alguém especial, alguém que não precisa bater o ponto quando chega, e todos os outros colegas estão lá na fila do relógio de ponta. Então, o sacerdote precisava se lembrar disso. Ele era alguém especial, obviamente, com exigências também. Segunda razão porque Arão e seus filhos precisavam de vestes especiais é porque, diz o texto, eles iriam ministrar o ofício sacerdotal. Uma coisa é a cerimônia, outra coisa é o ofício. A cerimônia deixaria claro que aqueles que se vestem com aquele tipo de vestimenta são os homens que eu escolhi. Deus estaria dizendo, o ofício é o trabalho corriqueiro que aconteceria a partir daquele dia. Meus irmãos, a veste do sacerdote era algo que lembrava, como nós vamos ver, não só a beleza e o gosto de Deus nos detalhes. Não, tem tanta coisa. O capítulo 28 é muito grande para nós tratarmos nesta manhã. E eu recomendo que você leia depois em casa. Mas um detalhe para que vocês compreendam. Havia na veste do sacerdote, na base da vestimenta, uns sinos no formato de romãs e eram pendurados na beira da veste sacerdotal. De modo que quando o sacerdote se mexia dentro do Santo do Santo, para lá e para cá, quem estava do lado de fora, que não podia entrar, ouvia os sininhos que simbolizava que o sacerdote estava pelo menos vivo. Ele podia estar tremendo no chão, mas ele estava vivo. Porque ninguém podia entrar lá dentro. Então, esse é o nível de detalhes, é o nível de preocupação que Deus tinha com a veste sacerdotal. Então, ela era toda preparada para o serviço de Deus. Um outro detalhe que havia nessa veste era que no peitoral havia o saquitel chamado de Urim Tumim. Era um saquinho. Nós temos poucas informações sobre o significado da expressão Urim e Tumim, mas possivelmente Urim vem da palavra Or, que em hebraico significa luz ou alguma coisa clara, e Tumim vem da palavra Tum, que significa alguma coisa escura. Então,
A hipótese é que dentro daquele saquinho havia 2 pedrinhas, uma preta e uma branca. E elas eram usadas para que lançasse sorte quando tinha que ter uma decisão oficial. Não chegava em nenhum consenso, então o sacerdote era convocado e ele lançava sorte. E a sorte que saísse, essa era a decisão para ser tomada. Isso tudo, então, são aparatos, são ferramentas para que o sacerdote exercesse o seu ministério. Traduzindo para os dias de hoje, é como se você olha para um oficial andando na rua, ele anda com o colete à prova de balas, ele anda com o cacetete pendurado do lado, ele anda com a algema, ele anda com o revólver do lado, e ele anda com tantas coisas ali que são necessárias para o exercício do seu ministério, da sua função. Que o sacerdote, então, de igual modo, ele tinha ali tudo aquilo que ele precisava para exercer o seu ministério. Então, a segunda razão porque Arão e seus filhos precisavam daquele tipo de vestes é porque ela já vinha preparada com todos os gadgets para que ele cumprisse a sua função. E ainda um terceiro ponto, por que eles precisavam dessas vestes? Olha, irmãos, Deus é um Deus que é um Deus glorioso e ele gosta de coisas bonitas. E diz o texto no final do versículo 2 que essas vestes elas eram mesmo para glória e ornamento. Elas conduziam qualquer pessoa vendo a entender que aquilo eram vestes gloriosas. Mas agora, qual o significado? Vamos pensar um pouco agora numa segunda pergunta. A primeira pergunta foi, por que eles precisavam dessas vestes? Agora, a segunda pergunta é, qual o significado dos detalhes dessas vestes? Veja aí no versículo 4 que foi lido, na parte final do versículo 4, ele cita 6 elementos que aparecem nessa veste. Vocês viram aí? 28, no versículo 4, é dito que haveria um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. E esses eram os equipamentos que o sacerdote usava para o seu ofício. Mais para frente, depois você pode ler, Deus inclusive faz uma recomendação de que se fizesse um tipo de samba-canção especial para o sacerdote, uma cueca. Não era para ele subir sem uma roupa de baixo. Está escrito lá, vocês estão rindo? Mas está lá. E isso mostra o aspecto especial, a roupa que o sacerdote comparecia diante de Deus era toda especial. Nada era usado ordinariamente. Ele tomava um banho geral e vestia da cabeça aos pés indumentárias que eram dedicadas para esse serviço especial, incluindo a cueca. Não podia ser usada fora dali. E eu acho interessante, irmãos, que você não deve pensar que o sacerdote andava então na rua e todo mundo, olha o sacerdote vindo ali. Não, essas roupas ele só usava quando ele entrava na presença de Deus. Ele não andava por meio do povo de Israel com essas roupas, não. Quem via isso era Deus. Então não eram roupas feitas para criar uma distinção, uma grife especial, nada disso, mas tinha um significado para Deus. Veja aí alguns detalhes, então, sobre o significado. Essa é a nossa segunda pergunta. Qual o significado dos detalhes? Em primeiro lugar, o primeiro significado importante que nós devemos agregar a esse conceito é que as vestes tinham detalhes que lembravam as 12 tribos. Agora, por ocasião dos Dia dos Pais, eu já vi várias fotos no Facebook, há pessoas que postam uma camiseta que foi impressa com os pés dos filhos. Né? Tem uns filhos que já são maiores, tem um pé que quase
não cabe no peito do pai, né? Outros uns pezinhos tão bonitinhos. Mas isso lembra que esse pai tem os filhos e que deram essas camisas. Se você olhasse para a veste sacerdotal, a situação era a mesma. Veja comigo, no versículo 12 do texto que nós estamos lendo, Êxodo 28, no versículo 12. Olha aí, se você puder sublinhar, olha onde aparece, é dito que, versículo 12, e porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. Está vendo? E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para memória diante do Senhor. Essas pedras eram pedras de ônix e eram colocadas uma em cada ombreira. E em cada uma delas havia o nome dos filhos de Israel. Então, o sacerdote, literalmente, ele carregava nos ombros a lembrança de que ele está ali, não por causa dele. Ele não está ali, ele encontrando-se com Deus. Ele está ali representando o povo. Um outro lugar também que lemos mais adiante, no versículo 21, veja na sua Bíblia, não só nas ombreiras, mas também no peitoral, é dito que, Êxodo 28, 21, as pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12. Segundo os seus nomes, serão esculpidas com sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Essas pedras que estavam aqui nos ombros eram só duas, e elas tinham os nomes em geral. Aqui no peitoral havia então 12 pedras individualmente esculpidas com o nome de cada uma das tribos de Israel. Então, quer uma coisa mais clara de que o sacerdote estava ali representando, trazendo sobre si a lembrança de que eles estavam representando o povo? Não tem como. E esses exemplos, então, meus irmãos, apontam para o fato de que as vestes sacerdotais tinham o objetivo de fazer como se o povo de Israel estivesse adentrando naquele lugar. Isso é importante porque, eu não sei se vocês já chegaram a essa conclusão, mas o tabernáculo, ele é uma simulação do que foi o Jardim do Éden. Adão e Eva voltando e achegando-se na presença de Deus. No caso do Jardim do Éden, antes da queda, o acesso era bem mais fácil e simples. Agora, no tabernáculo, tem que haver toda essa cerimônia por causa do pecado, por causa das consequências do pecado. Arão era, então, nesse sentido, um representante do povo diante de Deus. Ele tinha o privilégio de estar diante de Deus, mas as suas vestes faziam clara essa mensagem. Eu estou aqui carregando no ombro o nome das 12 tribos. Não sou eu. Se fosse por causa do meu nome ou por causa da minha família, certamente não tinha uma pedra com o nome Arão e outra com o nome Nadab, dos filhos. Não. Tinha as pedras com os nomes das tribos. E era isso que ele representava. Aplicando isso, irmãos, às vezes nós precisamos ser lembrados disso. Quando você se achega aqui na presença de Deus, se assenta nessa igreja, quem você está representando? Ou você está aqui por causa de você mesmo? Nós vamos falar sobre isso já já. Nós precisamos nos lembrar da conexão que nós temos com o mundo de onde nós viemos. E Jesus Cristo, quando esteve aqui conosco, ele disse que nós somos luzes deste mundo, nós somos sal da terra, e precisamos nos lembrar que o nosso estar aqui tem a ver com o fato de que, quando sairmos daqui, precisamos cumprir um papel
como filhos de Deus, chamados para ser sal e luz da terra. Então, esse é o primeiro significado. O significado das vestes apontavam para os filhos de Israel, para as 12 tribos. Daí as pedras com os nomes. O segundo significado dos detalhes das vestes é que os detalhes mostravam como Deus enxerga o seu povo. É interessante que até uma certa idade, os pais que têm crianças pequenas, a gente vai na loja e as mães olham, nossa, e às vezes quando a gente vai comprar roupa para recém-nascido, vai visitar uma mãe que deu à luz, e a gente vai na loja, compra uma roupinha, e a hora que você vê aquela roupinha, as mulheres quase choram. Nossa, que gracinha, olha isso aqui, né? E já imagina a criança ali dentro. E metade das roupas que o bebê recebe não dá tempo nem de usar, porque o bichinho cresce tão rápido, não é mesmo? Mas quando você olha para a vestimenta que Deus fez para o sacerdote, isso de alguma maneira reflete o modo como Deus enxerga o seu povo, sendo que o sacerdote está representando o seu povo. Então, o primeiro aspecto disso, revelando que como Deus vê o seu povo, está nas ombreiras. As ombreiras eram pedras de ônix. Isso então mostra que Deus, ele nos vê como ele já disse que ele via, lá em Êxodo 19, quando ele fez o pacto. Ele disse que nós somos propriedade exclusiva. Essa expressão exclusiva, em outras versões, a versão Almeida corrigida, usava a expressão propriedade preciosa. Eu acho que até fica melhor, porque tem sim a conotação de algo, de uma joia preciosa. Então, quando Deus nos compara, quando Deus usa uma joia de ônix para representar, este é o meu povo que eu carrego nos ombros, ele está deixando claro de que nós somos alguém precioso diante dele. Ele poderia, se ele quisesse, ter colocado na sola do sapato o nome de Israel, não poderia? Poderia. Poderia ter colocado lá na barra da calça o nome das tribos de Israel. Poderia? Poderia. Mas por que ele resolveu colocar numa joia preciosa que ele carrega no seu ombro? É porque esse é o modo, meus irmãos, que Deus enxerga você. Enxerga você. Segunda coisa, mostrando ainda o modo como Deus nos enxerga. A partir do versículo 29, vocês viram aí, Êxodo 28, os versículos 29 e 30, é dito que no peitoral, assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral. E vocês viram que a expressão é peitoral do juízo. Sublinhe essa expressão. Não é qualquer peitoral. É o peitoral do juízo. Então, esse peitoral tem uma finalidade. Ele não é só para enfeitar. Não é como se fosse um colete à prova de bala. O sacerdote não vai sair no meio, pegar uma bala perdida no meio do acampamento de Israel. Não é essa a finalidade, mas o peitoral recebe esse nome, peitoral do juízo. E ainda é dito que é para ser colocado sobre o seu coração. Simbolicamente, porque o peitoral era enorme, o coração do sacerdote não era desse tamanho, né, para pegar até o umbigo, mas era simbolicamente, estava ali sobre o coração do sacerdote. E é dito ainda que ele deveria usar quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. E porás também no peitoral do juízo o Urim Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Ou seja,
Toda vez que o sacerdote entrava diante de Deus, ele entrava com aquele peitoral, carregando um instrumento, que era um instrumento de aferir a decisão correta. E o significado disso, irmãos, é como se Arão estivesse dizendo: aqui estou, Senhor, diante de ti, e trago no meu peitoral uma lembrança de todas as decisões que eu tomei enquanto eu estive lá fora. Porque o saquetel do Urim Tumim, ele era usado para tomar decisões. E as pessoas procuravam o sacerdote para várias questões de ordem conjugal, de ordem financeira, de ordem diversas. E eles procuravam o sacerdote para decidir sobre questões. Então, aquelas decisões eram, como podemos dizer, referendadas por Deus, quando o sacerdote chegava diante de Deus com o saquetel, o Urim Tumim e com o peitoral do juiz. De modo que essa é a segunda razão. Deus nos vê quando Ele coloca esse peitoral do juízo no sacerdote. Ele nos vê como pessoas que posteriormente sairão pelo mundo sendo sal e luz e fazendo o serviço do sacerdote. Eu vou já aqui adiantar, fazer um spoiler do final desse sermão. Mas, meus irmãos, Êxodo, no capítulo 19, nos disse que nós somos chamados para ser sacerdotes. Nação de sacerdotes. Então, em outras palavras, tudo que nós estamos vendo aqui irá aplicar para você, para todos nós, a partir do momento que Cristo veio, derramou o Espírito. Nós todos somos agora, diante do mundo que nós vivemos, sacerdotes diante de Deus. E a último detalhe que lembrava o sacerdote do modo como Deus nos via, é a famosa placa que aparecia no turbante, onde se lia a expressão consagrado a Deus. Versículo 36 é o último detalhe da indumentária do sacerdote. Versículo 36, farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás à maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. E essa plaquinha devia ser atada bem na frente, na testa do sacerdote, sobre o seu turbante. E o significado dela, diz o texto, que versículo 38, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Nós não temos tempo para entrar em todos os detalhes aqui, irmãos, mas preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Essa plaquinha dizendo santo a Deus, ou consagrado a Deus, segundo o texto que nós lemos aqui no versículo 38, tinha o seguinte poder, vamos colocar assim: de qualquer coisa que era trazida, que estava impura, se fosse trazida na presença do sacerdote, e o sacerdote ungisse ou fizesse aquilo que a lei prescrevia, aquilo era consagrado, aquilo era considerado santo. Então, essa plaqueta que ia sobre o seu turbante representava aquilo que todos nós somos chamados para ser: povo santo, povo cuja integridade não se dilui quando está em contato com o mundo. Pelo contrário, povo que, onde ele estiver no mundo, quem está próximo acaba sendo santificado também. Povo que, conforme diz esse texto, a lâmina com a expressão santidade ou santo a Deus, o que era impuro ao contato com aquele sacerdote se transformava em coisas puras e agradáveis a Deus. Isso, mais uma vez, nos lembra aquilo para o que nós somos chamados. Nós somos chamados para ser povo de propriedade exclusiva, nação santa e um reino de sacerdotes.
Conclusão. Quanto disso tudo nós podemos aplicar para os nossos dias de hoje? Nem todos hoje aqui se preocuparam tanto com a roupa para vir para a igreja. Houve tempo no passado que a gente dizia, a gente usava a melhor roupa para o domingo. Hoje não é mais assim, mas não é a principal aplicação disso, irmão. Não vamos também exagerar. O que nós podemos aprender disso? Primeiro, Deus não nos julga pela roupa que nós vestimos. Isso é uma verdade que você precisa guardar. Nós estamos vivendo cada vez mais, não é o caso da igreja de Santo Amaro, mas eu já participei de igrejas que é um desfile de moda. E algumas pessoas se sentiam, às vezes, até incomodadas. Acho que eu não vou mais naquela igreja, porque eu só tenho essa calça jeans aqui, que eu trabalho de segunda a sexta, e eu evito de sujar, porque domingo eu vou com ela na igreja. Mas olha ali, irmão. Então, a igreja não é um desfile de moda. O sacerdote não desfilava no meio do povo. Deus, então, não te julga pela roupa que você veste. Segundo, as vestes sacerdotais apontavam para um relacionamento representativo. Entrar na presença de Deus com aquelas vestes cheias de simbolismo mostrava que Arão era alguém que representava um povo que ele deixou para trás. Quando você entrar na igreja também, lembre-se disso. Você representa alguém. Quem, reverendo? Você representa a sua família, membros da sua família que hoje ainda não são crentes. Você representa pessoas que estão no seu ambiente de trabalho que ainda não ouviram nada de você. Você representa pessoas com as quais você interage semanalmente e que ainda não sabem a respeito do que Deus faz na sua vida. Você representa todos aqueles que Deus coloca em contato com você num raio aí que você pode andar e ter contato. Faça isso. Antes de vir para a igreja, escreva o nome de alguém que você tem contato durante a semana, coloque dentro da sua camisa. Não é nada, não é magia, é apenas para nos ajudar a lembrar de que nós estamos aqui. Isso é um privilégio, estar aqui na casa de Deus. E esse privilégio, para que ele aumente, ele precisa trazer consigo a lembrança de que nós estamos aqui por causa de quem não está aqui. Terceiro, as nossas vestes não escondem as nossas iniquidades. Você pode vestir igual o Papa, mas se por baixo o coração é podre, Deus, ele nos vê como se fosse em raio-x. Ele vê tudo. Então, a vestimenta não encobre as nossas iniquidades. Eu queria, então, já vai ser o texto para encerrarmos. Abra comigo Isaías no capítulo 64. Queria que você pensasse sobre esse texto depois em casa. Isaías 64, no versículo 6. Isaías 64, versículo 6. A palavra de Deus nos diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Mas Deus te vê como coisa preciosa. Não se esqueça disso. Nós somos trapos de imundícia. Mas Deus, pela sua bondade, Ele te vê como uma joia preciosa. E por último,
A última conclusão é que Cristo, meus irmãos, ele nos veste em novidade de vida. E aí no próprio texto de Isaías, no capítulo 61, Isaías 61, volte uma página na sua Bíblia. Esse texto foi citado por Jesus quando ele foi pregar numa sinagoga, e Lucas, no capítulo 4, menciona isso. E uma das coisas que é dita nesse texto, Jesus, ele cita exatamente esse texto, dizendo que o Espírito do Senhor estava sobre ele, o Senhor havia lhe ungido para pregar boas novas, e aí ele vai citando. No versículo 3 é dito que parte do ministério de Cristo é que ele colocaria sobre os que estão em Sião e estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e veste de louvor em vez de espírito angustiado. Essa é a finalidade nossa como povo de Deus, que estamos na presença de Deus. Você veio aqui, você se alegrou com o que Deus fez aqui nesse lugar? Muito bem, saia daqui e leve essa alegria para quem está em pranto, para quem está angustiado e que não tem esse privilégio. Versículo 6, isso é escrito para nós, meus irmãos, olha só. Mas vós sereis chamados de quê? Sacerdotes do Senhor. Agora não está falando mais para os levitas, não. Agora é para todos. Serão chamados ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança. Sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. E aí a resposta de quem recebia isso é: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Por quê? Porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Que Deus possa, irmãos, nos fazer homens e mulheres de Deus que sejam vistos no mundo em que nós vivemos como sacerdotes que carregam a beleza e o ornamento de Deus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado a Deus pela Tua palavra. Ajuda-nos a entender a responsabilidade que temos ante o privilégio de estarmos aqui dominicalmente. Leva-nos, ó Deus, para sermos vestes de louvor para aqueles que estão em angústia e que não podem estar aqui porque sequer sabem o que acontece aqui. Mas dá-nos, ó Deus, o privilégio de sermos bênção no meio de todos os povos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.